Seja bem-vindo a mais um Discipulado Cast aqui em Mervan, Jundiaí, e é um prazer estar com você neste dia. A palavra que o Senhor traz para nós, a visão que nós temos tido nos últimos dias é sobre uma vida missionária, e eu quero trazer para vocês hoje sobre a vida de Isaías. Isaías, o missionário que respondeu o eis-me aqui. E aqui a gente precisa entender, olhando para Isaías, o que é o chamado de Deus. A questão missionária, que é o ir de pregar o Evangelho, ela nasce dentro de nós, mas antes dela nascer, nós precisamos reconhecer algumas coisas que nós temos com Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. E olhando para a vida de Isaías, nós conseguimos extrair alguns ensinamentos. Eu quero que você acompanhe comigo, porque hoje nós vamos ler Isaías 6, do versículo 1 ao versículo 8. Quando nós vamos para a vida de Isaías, nós percebemos algumas coisas que dentro de nós temos também. E é interessante que hoje muitas pessoas querem ser enviado. Muitas pessoas desejam ser enviadas, mas muitas delas, ou se não for a grande maioria, não quer aprender como que é o envio. Existe da parte de Deus um processo. Existe da parte de Deus um ensinamento. Então não é sobre o que eu quero, mas sim sobre o que Deus quer através da minha vida. E analisando isso, eu separei para vocês 4 pontos nos quais nós precisamos entender e precisamos reconhecer em nossas vidas. Isaías, ele é um missionário que contempla a santidade de Deus. O quanto eu tenho contemplado a santidade do Senhor? Quando nós vamos para Isaías, capítulo 6, dos versículos 1 a 4, ele diz: eu vi o Senhor assentado em um altar e sublime trono. Então Isaías, ele já era profeta. Isaías, ele já tinha uma intimidade com Deus. Isaías, ele já era próximo do Senhor. E mesmo assim, Isaías, ele sentia algo, que faltava algo, ou da parte de Deus, que Deus tinha algo a mais para a vida de Isaías. E aí Isaías, ele olha para Deus, olha para ele e ele começa a entender que dentro dele estava nascendo algo a mais, entende? Então, assim, eu não sei como que você está no dia de hoje, eu não sei qual é a caminhada que você tem com o Senhor, eu não sei o que o Senhor tem falado contigo, mas o meu desejo para você no dia de hoje é que você possa se posicionar em relação àquilo que o Senhor já tem separado para você. E aí nós vamos entender o que dentro desse texto? Que os serafins, quando vão falar com Isaías, ou quando Isaías tem essa visão, ele repara que os serafins eles estão cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então, ele percebe que o centro da missão, que o centro da vontade de Deus não é o homem, mas sim o próprio Deus. Então, quando eu penso numa vida missionária, quando eu penso em levar o Evangelho, eu não posso olhar para as vidas em si. Eu preciso olhar primeiro para Deus. E através de Deus, essas vidas serão libertas, através do Espírito Santo, elas serão salvas em nome de Jesus. Então, antes de querer falar de Deus para as pessoas, nós precisamos conhecer quem é o Deus que nós falamos. Então, lendo mais a palavra do Senhor, indo mais profundo, nós conheceremos esse Deus, este Senhor. A minha pergunta para você no dia de hoje: qual é a intimidade, qual é o nível de intimidade que você tem com o Senhor hoje? Será que você tem visões assim como Isaías teve? Será que você tem sonhos de revelação assim como Isaías teve? Então nós precisamos ter esse entendimento. Em Isaías 6:5 ele diz: ai de mim, estou perdido. Olha que interessante. Quando nós vamos para o segundo tópico do dia de hoje, nós vemos que quem vê Deus reconhece as suas próprias condições. Isaías aqui ele diz: ai de mim, Senhor, estou perdido. Quando nós estamos próximo ao Senhor, nós percebemos que nós somos insignificantes. Nós percebemos
o quão necessitamos do Senhor, o quanto é necessário estar na presença do Senhor. Então Isaías diz, agora estou preparado? Não. Isaías diz, sou um homem de lábios impuros. Então assim, quando Isaías ele reconhece que ele está perdido, quando ele reconhece a sua fraqueza, quando ele reconhece que ele tem lábios impuros, ele abre o seu coração para Deus. E ele fala assim, Senhor, eis-me aqui. Senhor, muda a minha vida, capacita-me para que eu possa levar um evangelho verdadeiro. E hoje eu preciso olhar para dentro de mim e reconhecer as minhas fraquezas. Eu gosto muito de falar uma frase que um tempo atrás eu ouvi, que é assim, é muito fácil nós reconhecermos o Senhor como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. O que é difícil para nós é nos reconhecermos como impuros, como falsos, como pecadores. Então, quando nós caminhamos próximo do Senhor, nós, assim como Isaías, nós começamos a enxergar em nós todas as nossas falhas e nós começamos a entender que sim, nós somos dependentes do Senhor. Então o meu convite para você é, faça uma autoanálise no dia de hoje, o que em você precisa ser alterado, precisa ser mudado, precisa ser transformado. Quando a gente começa a ver do tópico 1 ao tópico 2, nós já percebemos que dentro de nós algumas coisas precisam ser mudadas, para que eu possa aí sim levar o evangelho do Senhor. Então o orgulho ele morre quando nós estamos na presença do Senhor. E o verdadeiro missionário, a verdadeira missão nasce de dentro de uma humildade. Qual que é essa humildade? É que nós enxergamos em nós uma fraqueza, e essa mesma fraqueza não está apenas em nós, mas aquele Deus que transformou a minha vida, ele pode transformar a vida do próximo. Então o problema hoje é que muitos querem servir sem reconhecer que ainda precisa ser transformado. Então assim, eu não sei se você está prestes a servir, mas se você estiver, eu não quero barrar o seu ministério, mas eu quero que você entenda que existe um processo, existe um procedimento divino que vem para limpar, purificar, cuidar, ensinar e aí sim enviar. Então eu preciso entender em quais desses eu estou vivendo hoje. Será que eu já fui purificado? Será que eu já fui direcionado? Será que eu já aprendi sobre? Se sim, vá, ide pregar o evangelho. Se não, pare, respire, entenda que o processo do Senhor ele está em movimento, ok? E que você possa reconhecer dentro de você tudo aquilo que precisa ser alterado. No terceiro tópico, eu separei assim, ó, antes do envio existe uma purificação. Isaías 6, do versículo 6 a 7, os serafins, eles tocam os lábios de Isaías com uma brasa de fogo. E o que é interessante, na palavra do Senhor, ela nos diz que essa brasa, ela vem do altar. Ela não vem dos céus, mas ela vem do altar. É no altar que nós precisamos receber a palavra do Senhor. A minha pergunta é, aonde você tem congregado? O quanto você tem congregado? O que tem saído desse altar para a sua vida? É a palavra do Senhor? Eu preciso entender que o meu chamado, ele vem de um lugar. O meu chamado, ele é direcionado. Então, se você está sim congregando, se você está sim tendo tempo de comunhão, tempo de aprendizado, você está sendo alimentado com uma brasa de fogo e essa brasa de fogo ela vem além de você. Mas uma coisa que nós percebemos nos dias atuais, isso é muito triste, é que as pessoas elas querem pregar um evangelho que elas não conhecem. Elas querem viver um evangelho no qual ela não está inserida. Nós precisamos ter esse entendimento. Eu preciso sim estar congregando e deste altar eu vou receber do Senhor a palavra de Deus. E essa palavra que transforma a minha vida, ela vai transformar a vida de outras vidas. Então o seu chamado missionário começa quando? Quando você se posiciona dentro de uma denominação.
A partir deste momento, você vai receber a chama do Senhor e aí dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu trabalho, você começa a queimar essa chama. E essa chama começa a mudar vidas, não mais a sua, mas a vida daqueles que estão ao seu redor. E quando você menos perceber, você vai estar sendo preparado por Deus para o ID, para as nações, para lugares que você nunca nem imaginou. Eu creio muito nesse chamado. E a aplicação para isso é o quê? O campo missionário não transforma quem somos. Ele apenas revela quem realmente somos. Quem não passa pelo altar dificilmente permanece firme em uma missão. Então eu preciso entender que é necessário sim ter tempo de comunhão, ter tempo de altar. Nós precisamos ter tempos de devocionais, nós precisamos sim. O quarto tópico é o seguinte: Deus procura pessoas disponíveis. Em Isaías, capítulo 6, versículo 8, diz assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus ele já sabia a resposta. A pergunta não era para informar a Deus. A pergunta era para revelar o coração do próprio Isaías. E aqui vem o tema base, que então Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Então o coração de Isaías já estava queimando. O coração de Isaías ele já estava preparado. Então ele conversando com Deus, ele começa a entender que, Senhor, é de mim que o Senhor está falando. É sobre mim que o Senhor está falando. Então eis-me aqui. Eu sei que eu não sou capaz, eu sei que eu não consigo, eu sei das minhas limitações, mas mesmo assim, Isaías vira para o Senhor e diz: eis-me aqui. Eu espero que hoje algo queime dentro do seu coração. Eu espero que hoje algo venha transformar a sua vida e que você entenda o seu chamado, que seja evangelístico, que seja de apostolado em relação a levar a palavra do Senhor nas aulas, que você possa ter um posicionamento sobre aquilo que Deus coloca na sua vida. A Bíblia diz que uns serão chamados para profetas, outros para pastores, outros para apóstolos, outros para mestres. Então que você possa entender e reconhecer isso dentro de você. E quando você entender e reconhecer, que você possa se capacitar. Porque infelizmente nós temos visto muitas vidas que não estão sendo capacitadas, não estão se capacitando para que isso venha acontecer. E olha que interessante, Isaías quando ele diz ao Senhor: eis-me aqui, ele não pergunta para aonde, quanto tempo, quanto custa, ele apenas vai, ele se entrega ao Senhor. Então Deus ele capacita quem responde ao seu chamado. Ele não procura pessoas perfeitas, ele está procurando no dia de hoje pessoas disponíveis. E aqui eu quero abrir mais um tópico. Eu falei 4, vamos para o 5º então. Eu quero que você pare para analisar que nem toda missão produzirá aplausos. Quando a gente vai para Isaías capítulo 6, a partir do versículo 9, Isaías 6, 9. Aqui olha que interessante. O eis-me aqui de Isaías, ele diz exatamente isso. Logo após Isaías dizer o eis-me aqui, Isaías recebe uma das missões mais difíceis. Isaías, ele vai pregar o evangelho. Analise a palavra do Senhor. Ele vai pregar o evangelho para um povo que não ouve ele. E por muito tempo, Isaías ele fala de um evangelho no qual as pessoas abandonam, as pessoas ignoram, as pessoas não querem saber do que Isaías está falando. Então assim, nós precisamos ter esse entendimento, que durante a nossa caminhada, nós não teremos aplausos. Que por um período de tempo, as pessoas, até as pessoas próximas a nós, duvidarão do nosso chamado. Mas a todo momento, Deus está forjando o nosso coração. A todo momento, Deus está nos direcionando para algo no qual Ele quer nos enviar. Então, o que eu peço para você no dia de hoje, eu não sei de verdade qual que é o seu chamado, mas eu tenho certeza que Deus não escolheu aleatoriamente.
Eu tenho certeza que Deus não te escolheu para qualquer coisa. Deus tem algo na sua vida. E esse processo, quando você chegar no final, você vai entender. Ah, agora eu sei porque eu passei por aquilo. Agora eu sei porque aquelas pessoas fizeram isso comigo. Então o meu convite para você hoje, se o seu coração está queimando, assim como o de Isaías estava, se o seu chamado foi reconhecido, assim como o de Isaías foi, o meu desejo para você hoje é não desista. Por mais que pessoas tentam te parar, não desista. Porque existem coisas, irmãos, que não cabem a mim, mas ela cabe ao Senhor através de mim. Então o que Deus fala para você, Ele não vai falar para mim. O que Deus direciona para você, Ele não vai direcionar para mim. Eu tenho um chamado muitas vezes totalmente diferente do seu. Mas uma coisa eu tenho certeza, que quando Deus escolhe, o próprio Deus capacita. E esse Deus que capacita, Ele está colocando em suas mãos algo precioso, que é o pregar o Evangelho do Senhor, aonde você estiver. Então que você possa se capacitar, ler a palavra do Senhor, procura o Senhor em santidade. Aqui no Mevan, nós temos a última semana de todo mês, uma semana inteira de oração. Aqui no Mevan, para você que é jovem, a cada 15 dias nós temos o Fire Room, onde nós estaremos aqui com uma vigília, nós teremos momentos de orações maravilhosos, nós estamos capacitando os jovens para que eles possam ir pregar o Evangelho, mas não qualquer Evangelho, não por emoção. Nós precisamos ter esse entendimento. Nós, como cristãos, nós precisamos nos capacitar, porque o Evangelho ele é racional. Eu preciso ter esse entendimento, ele é racional. Eu escolhi esse Deus. Eu não apenas senti e estou indo por uma onda que pode mudar de rumo a qualquer momento. Eu escolhi esse Deus. E se eu estiver vivendo a abundância do Senhor, eu estou com esse Senhor. E se eu estiver vivendo tempos difíceis, eu ainda estou com esse Senhor, porque eu escolhi, independente da ocasião, servir um Deus maravilhoso. E eu espero que isso esteja queimando no seu coração hoje. Então a nossa responsabilidade hoje é obedecer. O resultado pertence a Deus. Eu preciso obedecer apenas. O resultado pertence ao Senhor. Então, sobre Isaías, um profeta, um homem de Deus que disse: eis-me aqui, o chamado dele queimando, eu espero que hoje você possa ter um momento de oração. A partir daqui, acabando esse devocional, busque no Senhor santidade e peça para o Senhor um reconhecimento. Senhor, qual que é o meu chamado? Me revela, me mostra, me capacita. E que você possa se posicionar a partir do momento que Deus falar em seu coração. Que Deus abençoe a sua vida. Que você possa ter um momento maravilhoso na presença de Deus. E o que você precisar dentro da palavra do Senhor, nós estamos aqui para te acompanhar. Em nome de Jesus. Um abraço.